Como é bom estarmos aqui novamente com cada um de vocês, meus queridos, minhas queridas, e nós estamos convidados agora a refletir a liturgia do 16º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas, e estas são palavras da salvação. Vamos meditar agora um pouco à luz daquilo que Frei Alberto Maggi, um renomado biblista italiano, nos ajuda a compreender melhor deste evangelho. Ora, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no versículo 30, aparece pela única vez no evangelho o termo apóstolos. Apóstolos não indica uma função no Evangelho de Marcos, mas um ofício. Jesus, no versículo 7, os havia enviado. O verbo enviar na língua grega é apostelo, daí o termo apóstolo. Então o evangelista diz: os apóstolos reuniram-se. Aqui também é importante ver a escolha do verbo usado pelo evangelista. Para reunir, o evangelista usa o verbo grego sinago, do qual origina-se o termo evidente sinagoga. Com isso, deixa claro que o anúncio desses apóstolos não corresponde ao de Jesus, mas ainda está condicionado pelo ensino da sinagoga, ou seja, o ensinamento religioso nacionalista. Em seguida, o evangelista diz: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Mas Jesus não os autorizou a ensinar. Repito, eles disseram que haviam feito e ensinado, mas Jesus não os autorizou a ensinar, mas a pregar. No Evangelho de Marcos, distingue-se muito claramente entre duas atividades e dois verbos. O primeiro é o verbo ensinar, que significa anunciar o reino a partir das categorias do Antigo Testamento. Este é exclusivo de Jesus quando fala para os judeus, quando fala às multidões mescladas com judeus e não judeus. Ele não usa esse verbo ensinar. Para os discípulos, o evangelista havia dito: ele constituiu 12 para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Isso lá em Marcos capítulo 3, versículo 14. Ora, o verbo pregar significa anunciar o reino sem necessariamente o fazer em base às categorias do Antigo Testamento, como fazia Jesus. Então, ensinar era exclusivo de Jesus. Pregar, aí sim, era permitido aos apóstolos. Bem, aqui os 12 ensinaram, mas Jesus não os autorizou de fato. E a reação de Jesus é negativa. Diz o evangelho de hoje: ele lhes disse: vinde vós à parte em um lugar deserto. É a segunda vez que esta frase técnica aparece no evangelho de Marcos. Esta chave de leitura à parte, essa expressão à parte, que sempre se dirige aos discípulos e é sempre negativa, indica mal-entendidos. Portanto, há um desentendimento entre Jesus e seu grupo, e ele fala então para o grupo: descansai um pouco. Bom, Jesus vê que esses discípulos estão tomados pelo entusiasmo e os convida a se acalmarem. Por quê? Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer, diz o Santo Evangelho de hoje. Ao fracasso de Jesus na sinagoga de Nazaré, que foi um fiasco total, o evangelista contrasta agora com o sucesso, entre aspas, da pregação dos apóstolos. Fica evidente que a pregação dos apóstolos não é a mesma de Jesus. Prossegue o evangelho de hoje dizendo, abre aspas, então foram sozinhos de barco para um lugar deserto, fecha aspas. E o evangelista destaca novamente, à parte, um lugar deserto e à parte. Mas o entusiasmo continua grande. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles, saindo de todas as cidades.
Atenção, a multidão sai de todas as cidades. Cidade é um termo que significa um lugar onde existe sinagoga. Por isso é fruto do ensino da sinagoga. Esse pessoal cheio dos ensinamentos da sinagoga corre a pé e chega até antes dos próprios discípulos de Jesus. Aí o Evangelho diz assim: ao desembarcar, estranhamente, só Jesus sai do barco, só Jesus desembarca. Jesus, neste momento, se separa intencionalmente dos discípulos. E por quê? Porque os discípulos ainda não podem entrar em contato com as pessoas, porque estão animados por seus desejos de sucesso religioso, desejos nacionalistas e com uma figura de Messias que não corresponde àquela de Jesus. Portanto, somente Jesus desce do barco. E aí ele viu uma numerosa multidão e teve compaixão, diz o Santo Evangelho de hoje. Compaixão é uma atitude divina, com a qual a vida é comunicada a quem não tem vida. E teve compaixão deles por quê? E aqui está uma citação do livro de Números, no Antigo Testamento, quando Moisés havia pedido ao Senhor que colocasse líderes para o povo, a fim que o povo não fosse como ovelhas que não têm pastor. Está lá em Números, capítulo 27, versículos de 15 a 17. Então essa expressão, ovelhas que não têm pastor, é de Números. E Jesus aqui se apropria dessa expressão, dizendo que o povo está como ovelhas que não têm pastor. E ovelhas que não têm pastor se dispersam, se perdem. Portanto, é uma lamentação de Jesus que temos aqui, que relembra a advertência que já está presente no profeta Jeremias. O profeta Jeremias diz: ai dos pastores que fazem perecer e espalhar o rebanho do meu pasto. Ou ainda o profeta Ezequiel que diz: por causa do pastor, elas se dispersaram e são presas de todos os animais selvagens e estão espalhadas. Pois bem, então Jesus tem compaixão por essas pessoas. E por quê? Eram como ovelhas sem pastor. Na verdade, pastores essas pessoas têm, inclusive muitos. Só que esses pastores pensam em si próprios, não pensam no interesse do povo. Aí o Evangelho diz: começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Portanto, Jesus aqui assume o papel de pastor, mas não como doutrinas para dominar as pessoas, mas como segue a narrativa do Evangelho, dizendo que Jesus dá pão à multidão faminta. Ora, o ensinamento de Jesus é alimento que comunica a vida, que restaura e enriquece a vida. Pois bem, à luz dessa reflexão de Alberto Madi, agora eu faço uma reflexão pessoal minha. Essa passagem do Evangelho que a gente acabou de comentar podia receber o seguinte título: o sucesso aparente, o entusiasmo enganoso e vazio. Por isso, Jesus não se deixa contagiar pela alegria, pelo entusiasmo, pelo clima de já ganhamos, pela sensação de sucesso que toma conta dos apóstolos, aqueles que foram enviados após o retorno da missão que o Mestre lhes havia confiado, que é o tema do Evangelho do domingo passado. Domingo passado, Jesus envia seus discípulos em missão. Aqueles retornam, e retornam entusiasmados até demais, com um sucesso que não é um sucesso verdadeiro. Por quê? Para ter sucesso, basta seguir a correnteza, basta se dar bem junto à multidão, junto ao povão. E para se dar bem junto às pessoas, basta fazer, dizer e ser a maneira da cultura dominante, daquilo que predomina em uma sociedade. Nada de novo. Era assim antes, continua sendo assim agora. O sucesso dos apóstolos foi porque não pregaram como Jesus, mas tentaram ensinar. Olha aí, eles tentaram ensinar o que a sinagoga já dizia, o que os fariseus e escribas já anunciavam. Quantos de nós, candidatos a sermos discípulos e discípulos de Jesus, não agimos de modo semelhante também nos dias atuais? Gostamos de jogar para a torcida, gostamos de ser ovacionados, gostamos de ser elogiados, gostamos de ser reconhecidos, gostamos de ser recompensados, mas não ensinamos, apenas reproduzimos as ideias e o estilo de vida que não são os de Cristo. Assim sendo, não é de se admirar ver a multidão que buscava Jesus dia e noite, de manhã até à tarde. Por que essa multidão estava buscando tanto a Jesus?
porque eram como ovelhas sem pastor. Eram pessoas pobres, carentes, esquecidas, descartadas, doentes, perdidas, desesperadas. A quem elas poderiam recorrer? Quem as ouviria? Quem as acolheria? Quem buscaria solução para os seus dramas e necessidades? Jesus, quando se encontra com essas pessoas, somente sabe fazer duas coisas: ensiná-las e libertá-las de seus males. Não há nada mais importante a fazer do que ajudar as pessoas a compreenderem o modo certo de viver, o modo correto de encarar a sua existência, a maneira de se relacionar com Deus e com os outros. Por isso, o ensinamento. Essa era a primeira ação de Jesus. De outro lado, de nada valem belas e comoventes palavras se não se transformam em práticas concretas de libertação das pessoas. Por isso, Jesus dá o pão ao povo, enquanto os discípulos querem despedi-lo para se virar por conta própria. E agora algumas questões para que nós nos interroguemos neste domingo. E nós, como agimos? Que tipo de apóstolos e apóstolas somos? Que pastores ou pastoras somos? Ensinamos de fato o nosso povo? Pensamos acima de tudo nas ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo? E agora eu lhe convido, querido irmão, querida irmã, a orar comigo. O texto vai até aparecer aí na sua tela. Você também, onde estiver, ore comigo nesse momento, à luz deste Santo Evangelho que nós tivemos hoje. Senhor Jesus, faça-me amar uns aos outros, amar todos, não em horários fixos, mas toda a vida. Amar os pobres, amar os felizes, amar o desconhecido, amar o próximo que está no fim do mundo, amar o estranho que está perto de mim. Amar. Esta é uma oração de Raul Folerot, que viveu de 1903 a 1977, escritor, jornalista e filântropo francês. Para todos vocês, um santo e abençoado domingo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima semana, se Deus quiser.